Dei-vos o exemplo para que, assim como eu fiz, vós façais também aos outros. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Bom dia, meu querido, minha querida, muita paz e alegria. Israel de Freitas com mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, nessa quinta-feira santa, celebrando, sabe o que? A instituição da Eucaristia. Que alegria, não é isso? Então, um dia de alegria, um dia de festa hoje. Mesmo estando às vésperas da paixão de nosso Senhor, que amanhã nós vamos vivenciar e vamos explicar aqui na íntegra como se deu tudo isso. Mas hoje, nesse dia 28, quinta-feira, 2024, o Evangelho está no livro de João 13, do 1 ao 15. E eu quero meditar com você sobre essa palavra. A palavra diz que durante a ceia, ali, já se preparando para essa grande ceia, a palavra diz que o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Iscariote, o propósito de trair Jesus. Então Jesus ele vai fazer um gesto nessa ceia, gente, que marca a história do povo de Deus e a história dos discípulos. Sabendo Jesus que o Pai tudo dera nas mãos e que saíra de Deus e para ele voltava, levantou-se da mesa. A palavra diz que ele pegou uma bacia com água. Os discípulos sentados ali, ele começa a lavar os pés dos discípulos um por um. A palavra diz que Jesus lavava os pés, enxugava-os com uma toalha e depois beijava os pés dos discípulos. Irmão, olha para mim. Olha o que eu estou lendo aqui para você. Jesus é Deus. Ele é Senhor e Salvador. Ele é o Senhor que todos os servos devem servi-lo, obedecê-lo. Mas Jesus faz um gesto de muita humildade. Lavar os pés de um homem, enxugá-lo e beijá-lo. Naquela época, uma cena judaica dessa, gente, não se via isso, a não ser os empregados, os servos, os mordomos ali, que eram servos do rei que fazia isso. Lavava os pés, mas não chegava a beijar. Jesus beijou. Quando Jesus se aproxima de Pedro, o Senhor diz assim: mas Senhor, por que tu me lavar os pés? Sou eu que tenho que te lavar os pés e você vem aqui lavar os meus pés? Jesus diz: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. E ele disse: Senhor, então não lava só os pés, lava todo o corpo, isso e aquilo e tal. E aí o que acontece? Quando Jesus termina, ele diz assim: aquele que tomou banho, aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puro, mas nem todos. Por que Jesus falou nem todos? Porque ele se referia a Judas, que já estava com o coração sujo, com o propósito de trair Jesus. Mas nós precisamos entender que quando Jesus termina todo esse gesto, ele diz algo fantástico. Dei-vos o exemplo, para assim como eu fiz, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Aí ele continua dizendo: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes sobre a condição de as praticardes. Irmãos, esse gesto de Jesus, ele está nos dizendo claramente que se nós vivermos assim, se nós praticarmos esse gesto de Jesus, nós seremos felizes. Só que escuta, aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todo. Jesus preparava os discípulos, porque Jesus está
prestes de sair do meio deles, porque vai ser morto numa cruz. E Jesus dá o exemplo que a única maneira de permanecermos firmes nele, dos discípulos permanecer fiéis a ele, firme, é amando um ao outro. Irmãos, isso é muito bonito. E Jesus está dizendo, eu que sou mestre. Ele diz, vocês sabem do que acabo de fazer? Vocês viram o que eu acabo de fazer? Jesus está dizendo em outras palavras, eu sou Senhor de vocês, eu sou Deus, e eu estou lavando os vossos pés, para que vós também entendais, compreendais que vocês precisam se amarem. Vocês precisam servir um ao outro. Meu irmão, tem uma frase linda que diz que quem não vive para servir, não serve para viver. Eu quero falar para você com toda a alegria do meu coração nesse momento, que esse Cristo que nos ensina poderosamente as armas de viver para ser feliz: humildade, serviço, servir o outro, servir o outro. Eu fico aqui imaginando Jesus lavando os pés de Judas, sabendo que Judas estava com o coração todo cheio de trama para entregar Jesus, e que essa traição levaria à morte. Irmãos, Jesus lavou os pés de Judas, beijou, enxugou, como fez dos outros. Então que esse exemplo de Jesus hoje do lava-pés possa te derrubar. Escuta o que eu estou te dizendo. Te derrubar desse pedestal. Te derrubar desse egoísmo. Derrubar a mim desse egoísmo, do meu orgulho. Jesus quer com esse gesto nos ensinar a viver feliz nessa terra. Amando, servindo a Ele, servindo o próximo. É o desejo do meu coração para esse dia. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.